Graça e paz, irmãos. Nós estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje, mais uma vez iniciando uma semana, estaremos lendo os capítulos 26 e 27 do livro de Levíticos e o capítulo 1 do livro de Números. Então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 26 está escrito: Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vidima, e a vidima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o vosso concerto o meu concerto convosco. E comereis o depósito velho depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis mais escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Mas se me não ouvirdes, e não fizerdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu concerto, então eu também vos farei isto. Porei sobre vós o terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentam a alma. E semeareis debalde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante dos vossos inimigos, e os que vos aborrecem de vós se assenhorearão, e fugireis sem que ninguém vos perseguir. E ainda com essas coisas não me ouvireis, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre, e debalde se gastará a vossa força. A vossa terra não dará sua novidade, e as árvores da terra não darão seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trazer-vos-ei praga 7 vezes mais, conforme os vossos pecados, porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfarão o vosso gado, e vos apoucarão, e os vossos caminhos serão desertos. E se ainda com essas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andardes contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente. E eu mesmo vos farei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do concerto. E ajuntados estareis nas vossas cidades, então enviarei peste entre vós, e sereis entregue na mão do inimigo. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão no forno, e tornar-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se com isso não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque comereis a carne de vossos filhos, e a carne das vossas filhas comereis,
e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós, e porei as vossas cidades por deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave, e assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará dos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quanto aos que vos ficarem, eu meterei tal pavor nos seus corações, nas terras dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá. E fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir, e cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis parar diante dos vossos inimigos. E perecereis entre as gentes, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficaram se derreterão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade dos seus pais, que com eles se derreteram. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, com as suas transgressões e com as transgressões com que transgrediram contra mim, como também que andaram contrariamente para comigo. Eu também andei com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também o meu concerto com Isaque, e também o meu concerto com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei, e a terra será desamparada deles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesma de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los e invalidar o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei do concerto com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai pela mão de Moisés. Capítulo 27. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a sua avaliação serão as pessoas ao Senhor. E se for a tua avaliação do varão da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a tua avaliação do varão será de 20 ciclos, e da fêmea 10 ciclos. E se for do mês até 5 anos, a tua avaliação do varão será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela fêmea será de 3 ciclos de prata. E se for de 60 anos e acima, pelo varão a tua avaliação será de 15 ciclos, e pela fêmea 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie. Conforme ao que alcançar a mão do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. E se for animal de que se oferece oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará por bom por mal, ou mal por bom.
Se, porém, em alguma maneira trocar animal por animal, o tal e o trocado serão ambos santos. E se for algum animal imundo dos que se não oferecem em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará, seja bom, seja mau, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então acrescentará o seu quinto, além da tua avaliação. E quando algum santificar sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa, seja má, como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará o quinto, a mais do dinheiro da tua avaliação, e será sua. Se também algum santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homem de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se o santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme aos anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará o quinto, a mais do dinheiro da tua avaliação, e ficará seu. E se não resgatar o campo, ou vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como o campo consagrado, a possessão dele será do sacerdote. E se santificar ao Senhor o campo que comprou, e se for do campo da sua possessão, e não for do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará a soma da tua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação por santidade ao Senhor. E no ano do jubileu, o campo tornará àquele de quem o comprou, àquele de quem era a possessão do campo. E também a tua avaliação se fará conforme ao ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito do animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Mas se for do animal imundo, o resgatará, segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará o seu quinto, e se não se resgatar, vender-se-á segundo a tua estimação. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo o que tem de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores serão do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mau, nem o trocará, mas se em alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Números capítulo 1. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel, estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estão convosco:
de Ruben, Elisu, filho de Sedeu; de Simeão, Selumiel, filho de Surizadai; de Judá, Naazon, filho de Aminadab; de Isacar, Natanael, filho de Saul; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; e de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Azé, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Elisaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aíra, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão esses homens que foram declarados pelos seus nomes, e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do mês, segundo declararam a sua descendência, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Isacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Isacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Azé, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos de 20 anos e para cima, de todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Azé, 41.500. Dos filhos de Naphtali, das suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados da tribo de Naphtali, 53.400. Esses foram os contados que contou Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela casa de seus pais. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos e para cima, todos os que podiam sair à guerra.
Todos os contados, pois, foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Portanto, o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus vasos, e sobre tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus vasos, e eles o administrarão, e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo Números, capítulo 2, 3 e 4. Então que Deus te abençoe e até amanhã, se Ele assim o permitir.